Olá, meu amigo, minha amiga, do Só Nos Resta Aprender. É realmente o que nos resta, a função que a gente veio para essa terra, que, como foi revelado pelos Espíritos para Allan Kardec, é sim uma escola além de um hospital. Então, só nos resta aprender. Muito bem. E qual é o maior aprendizado? Qual é o maior desafio da vida? Sem dúvida nenhuma, não há nada mais rico, mais desafiador que o ser humano. O ser humano é o grande livro, o grande material didático na escola de Deus. Especialmente, alguns livros desses nos desafiam, especialmente os inimigos. É deles que a gente tem tratado até agora e hoje a gente encerra esse raciocínio nesse momento, essas lições preciosas de Jesus, com a passagem dos versículos 46 e 47 de Mateus 5. Lá Jesus nos diz assim: se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos, os homens comuns, não religiosos, também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Nós gostamos de cobrar as nossas relações. Nós avaliamos se um amigo, uma amizade é boa pelo retorno que nos dá, um casamento pela contribuição a nós mesmos que nos deu. Nós avaliamos tudo à nossa volta pelo único padrão do ego. Isso faz com que a gente julgue o tempo todo as pessoas, mas apenas no sentido da utilidade ou da inutilidade para os nossos projetos, para os nossos sonhos, para o que nós entendemos ser melhor para a sociedade, para a nossa vida, para a vida de todos. É por isso que a vida não tem dado certo, nem poderia dar certo, porque uns querendo que os outros sirvam aos seus interesses, aos seus egos, como se fossem reis e o centro do mundo, a vida não poderia mesmo dar certo. Mas há uma visão mais profunda, onde nós sim somos o centro do mundo. Mas todos, absolutamente todos, somos o centro do mundo, uns servindo de ajuda para os outros. Que ajuda pode ser dada por aqueles que nos desafiam, por aqueles que nos acusam, por aqueles que nos perseguem, ou seja, por nossos inimigos? Porque a ajuda dos amigos, a ajuda daqueles que nos elogiam, todos percebem. Como disse Jesus, até os homens comuns, até os publicanos, e eu digo, até os animais, sabem reconhecer aqueles que lhe dão comida, aqueles que lhe dão carinho, aqueles que satisfazem as suas necessidades. Se nós nos limitarmos a amarmos quem nos ama, a servirmos quem nos serve, nós pouco teremos acrescentado à nossa condição animal. Para fazer jus à complexidade do ser humano, ao equipamento humano que Deus nos deu ao nos transformar de animais para seres humanos, nós precisamos pensar sobre o que está à nossa volta, pensar sobre que função as pessoas exercem no projeto pedagógico de Deus. É importante, é comparável
a nossa relação com o outro a uma casa cheia de quadros, onde nós, nos julgando críticos de arte, críticos, juízes da beleza do mundo, vamos classificando os quadros em bons e maus, arte ou não arte, o que presta e o que não presta. Jesus ao nosso lado, vendo esse nosso criticismo, vendo esse nosso temperamento espinhoso, agressivo, e vendo principalmente o nosso sofrimento por sermos assim, nos aconselha: amigo, não são quadros, são espelhos. Cada quadro desse, com belezas ou feiuras, harmonias ou desarmonias, refletem a gente, denunciam, apontam as nossas questões, que nós temos individuais e coletivas, e chama-nos a servir, chama-nos a nos reconciliar, chama-nos à limpeza do espelho e à harmonia nossa. Não é isso que a gente faz diante de um espelho sujo? Limpamos o espelho e, ao mesmo tempo, vamos refletindo sobre como nós estamos. E isso a gente pode fazer individual ou coletivamente. Coletivamente, o Brasil traz como uma das grandes sujeiras no seu espelho, como um país, a escravidão negra. E é muito interessante o trabalho dessa ONG que eu tenho trazido através das camisetas que eu uso aqui nas palestras, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Pesquisem YouTube, Facebook, no site da organização fraternidadesemfronteiras.org. Por que isso? Porque os espíritos já nos revelaram que o Brasil tem como um dos grandes karmas coletivos, um dos grandes pesos espirituais sobre a sua existência coletiva, a escravidão negra. E o fundador da Fraternidade Sem Fronteiras teve essa necessidade, esse impulso de fazer um trabalho na África, com as crianças, com os órfãos da AIDS na África. Hoje existe uma gama de outros serviços que são prestados pela Fraternidade Sem Fronteiras, mas que o Wagner Moura, fundador da organização, é uma ponte hoje, é um instrumento para nós servirmos a África, servirmos aqueles a quem nós, assim como diversos outros países, humilhamos, escravizamos, exploramos. É um interessantíssimo símbolo do que nós podemos fazer com os desafios à nossa volta, com os espelhos sujos e conosco mesmo, porque todos os caravaneiros da Fraternidade Sem Fronteiras são unânimes em dizer que eles são os maiores beneficiados das caravanas. Uma faca para ser afiada, afia outra. Uma mão para ser lavada, lava outra. E essas mãos lindas, elas são feitas pela ação de outras mãos. É assim que vai acontecer na nossa vida, quando nós despertarmos para a função do outro, quando nós pararmos de brigarmos com o outro, quando nós limparmos os espelhos, refletirmos e nos transformarmos nessa limpeza. Porque nós também somos espelhos para eles. E quando um espelho reflete sobre o outro, eles enxergam o infinito. Não é linda isso? É linda a nossa trajetória, é maravilhoso o nosso destino. Que a gente pare de adiar essa nossa caminhada. Assim seja, até a próxima, meu amigo.